mostrar alguma coisa. Você vai ter que me mostrar. Então a gente fez toda essa história. E aí um dia a gente marcou. Ele foi exibir a fita para mim. O conteúdo dela por uma call de WhatsApp pelo celular. E assim aconteceu. Eu tinha chamado mais pessoas, eu pensei em gravar. Pensei em chamar, por exemplo, sei lá, o Edu, né, o nosso produtor, ou o Guru. Mas acabou que não deu, foi tudo muito em cima da hora. Ele ficava marcando e desmarcando com muita frequência. Então ele marcava uma data, chegava na hora, eu ficava esperando, o cara sumia. De repente ele aparecia depois no dia seguinte e falava que não dava. Então assim, foi uma coisa bem caótica. No final das contas eu consegui ver a fita. Eu vi. Pelo celular. A entidade biológica do ET de Varginha. E aí vocês vão me perguntar, o que eu vi lá, querido Guru? O que você viu lá? Eu realmente vi uma criatura nunca antes vista. Isso é verdade. Qual era o contexto da imagem? E por que eu acho que não era fake, tá? Eu sou professor de cinema há alguns anos, trabalhei muito tempo com audiovisual, trabalhei muito tempo com cinema. Então, a minha especialidade em produção de cinema é justamente a parte de cenário, a parte de iluminação, a direção de fotografia. Ele rodou, ele botou a fita para mim. A primeira coisa que aparece, assim, tem um falatório. Tem várias pessoas falando numa sala na fita. A sala que aparece é uma sala ampla, é uma sala muito bem equipada. Então, por si só, a sala que aparece na imagem já seria muito difícil de uma produtora pequena conseguir, ou conseguir produzir. Era uma sala realmente grande, assim, de uns 5x5, muito bem equipada, com aquelas luminárias grandes, assim, sabe? Eram tipo umas iluminações grandes com os braços telescópicos, assim. Tinham 2 ou 3 mesas do lado maiores, muitos equipamentos médicos ali do lado, o som caótico, assim, bips e não sei o quê, pessoas falando, discutindo, colocando hipóteses do que seria, meio que um falatório, não dava para reconhecer direito o que era. E aí tinha um bicho na mesa, pequeno, a filmagem é colorida, mas é meio preto e branco, assim, a baixa qualidade do VHS, o monitor também. Então tinha um bicho mesmo na mesa, eu devo ter assistido por mais ou menos 1 minuto. Ele estava de costas e viscoso, corpo viscoso, tinha mais ou menos 1 metro, era pequeno, magro. Um dos cientistas, lá dos médicos, começa a virar o bicho, né, com muito cuidado, e aí você consegue ver mais ou menos o rosto, né? Você vê que tem alguns comentários lá desses médicos que estão lá na fita, que falam que o rosto do bicho ele está deformado por conta de algum tipo de processo alergênico, alérgico. Então, assim, a criatura está muito mais deformada ali do que provavelmente ela estaria numa condição normal. Então, realmente estava muito fraca. Não tem uma feição de nada que a gente tenha visto antes. Os tons são mais escuros mesmo. Parecia ser mais roxeado, assim, pelo que eu consegui ver da filmagem da tela. O bicho estava muito fraco. Na hora que o médico vira, assim, a mãozinha meio que cai. Era uma mão mais ou menos normal, mas muito magra. Era de pele mesmo, era uma pele lisa, meio viscosa. O olho ele era mais saltado e, na verdade, ele tinha muita vermelhidão em volta. Assim, então era um olho mais saltado, mas era como se fosse, parecia muito um olho, tipo como se tivesse inchado. Assim, o olho meio que saltou para fora por algum processo de inflamação, né? O rosto estava liso também, mas sabe o que me lembrou? Assim? Sabe aquelas fotos de quando alguém toma uma picada de abelha? E a pessoa tem alergia?
e a cara incha, fica aquela cara inchada com aquele olho assim, aquela pele, e a pele ela fica muito lisa. Parecia que o rosto do bicho tinha sido picado assim por uma... É como se fosse um ser humano que tivesse um rosto picado, é mais ou menos essa estética que tava, né? E a boca tinha ficado meio pequena também por conta disso. Então, assim, não dá para saber se é uma deformação por conta de alguma alergia, algum processo inflamatório gravíssimo. Então, deu para ver tudo isso, né? Era era um ser vivo da Terra. Assim, nunca vi nada daquele jeito, assim, nunca vi nenhum bicho daquele. Mas não dá para dizer que é um alienígena. Não dá para dizer que é um alienígena. Qual que é a minha teoria? A minha teoria, pelo que eu vi, me parece ser... Já voltou aqui, né? Me pareceu ser algum tipo de primata que vivia no subterrâneo. Foi a sensação que eu tive foi essa. Então, de algum tipo de primata, de símio qualquer, com poucos pelos, né, uns pelos mais grossos, com uma coloração de pele mais escura, e que por estar aqui fora na atmosfera estava sofrendo algum processo de alergênico muito severo, assim, estava tendo uma inflamação muito severa. Então foi o que me pareceu. Como ele estava muito viscoso, parecia que a pele estava reagindo, tendo alguma reação à atmosfera. Então, assim, me pareceu muito ser algum tipo de animal não descoberto, e que vivia no subterrâneo, por conta dos olhos também. Então o olho era maior, a estética do bicho assim, parecia muito esses seres de cavernas, parecia muito esses animais de documentários, né? De seres que vivem na escuridão, no breu total, assim, sabe? Me lembrou um pouco isso, né? Então foi essa sensação que eu tive. Pode ser um ser alienígena? Pode ser. Mas me pareceu ser algum tipo de animal biológico mesmo, que vive dentro de cavernas profundas e que por algum tipo os bichos saíram. Então, sei lá, se perderam e foram capturados. Aí tem algumas coisas que eu andei pesquisando, né, sobre isso. Eu estou dando a minha interpretação, tá? Estou dando a minha interpretação. Eu andei pesquisando algumas coisas lá sobre Varginha e sobre São Tomé das Letras, que é muito próximo. E aí eu vi que tiveram cavernas lá, cavernas tanto em propriedades privadas quanto áreas públicas, em que essas cavernas foram concretadas e foram colocadas barras de aço, foram colocadas grades. E se você pode procurar na internet, vocês vão ver lá, caverna fechada pelo exército sei lá, em Varginha, caverna fechada, lacrada em São Tomé das Letras. Você vai olhar lá, o que eles fizeram? Eles fizeram uma cerca em volta, né, uma cerca alta de arame farpado, e depois eles colocaram barras de ferro com uma trama bem fina, bem fechada, bem na boca da caverna mesmo. E aí lá eles falam, não, isso foi feito para preservar o patrimônio histórico da caverna, não sei o que lá. Mas assim, o que eu acho, na minha opinião, é que eles chegaram à conclusão de que esses seres de Varginha saíram de dentro da terra de alguma forma. Tem cavernas muito profundas em São Tomé das Letras, em Varginha também. Procurem aí, depois vocês vão achar, tá na internet. Tem matérias de vários anos atrás aí, de cavernas que foram fechadas. Então eu acho que eles chegaram à conclusão de que os bichos saíram do fundo das cavernas. Por algum motivo, sei lá, ou eles se perderam, eles saíram do habitat natural, que era mais úmido, sem iluminação, então sem luz nenhuma, né, aquele breu total. A concentração de oxigênio também era diferente.
E aí, quando o bicho saiu e fugiu para cá, né, fugiu para a superfície, ele teve uma reação alérgica, inflamatória, tudo que tem aqui em volta, pode ser, sei lá, as plantas, a poluição, o oxigênio mesmo, seja lá o que for, ou tiveram contato com alguma coisa, e aí acabou gerando uma deformação muito maior que acabou gerando esse espanto todo. Então, o bicho ele tinha a cabeça desse animal, dessa entidade biológica que eu vi, ela estava meio inchada mesmo, deformada, mas me lembrou muito esse negócio de quando alguém que é alérgico toma uma picada de abelha na cara. Então tinha umas protuberâncias, assim, mas pareciam que eram uns processos inflamatórios mesmo. Então, essa foi a sensação que eu tive, não é? Então, foi isso que eu vi. Foi essa movimentação dentro de uma sala muito bem equipada, então tinha médicos, militares lá, não sei o que, todo mundo discutindo e tinha esse bicho lá. Né? O que era esse bicho? Essa é a interpretação que eu estou dando para você, tá? Então o que eu vi na fita realmente não parece ser nada que a gente tem aqui na Terra, mas a criatura que estava lá parecia estar tendo uma violentíssima reação alérgica e inflamatória. E a interpretação que eu fiz desse caso é isso. Me lembrou muito esses seres que vivem em cavernas completamente escuras ou vivem em regiões abissais, não é? Então lembrou o olho com uma membrana, o olho escuro com uma membrana. Então a boca pequena também, mas provavelmente por conta dessa inflamação. Então o que eu acho é isso. Inclusive até colocaram aqui comentário de uma gruta que foi fechada aqui, que eu até encontrei também. Cadê? A Gruta do Carimbado. Então, Gruta do Carimbado, em São Tomé das Letras, foi lacrada. Tá? Essa é o que colocaram aqui. Eu tinha pesquisado, eu tinha encontrado mais grutas e cavernas que foram lacradas e tal, não é? Que então, na minha interpretação, é isso, tá? Eu acho que os bichos, de alguma forma, escalaram a caverna, muito profunda, uma caverna, sei lá, com quilômetros de profundidade. Eles estavam extremamente adaptados às condições específicas, né, do ecossistema que existe embaixo da terra, com extrema umidade, com pouca iluminação, condições diferentes, de repente, de oxigênio, então, de pressão também, de temperatura, de calor. E eu acho que quando os bichos saíram da caverna e que ficaram soltos pela cidade, começaram a passar mal, assustaram as pessoas, tiveram confrontos lá com militares, inclusive um militar que faleceu. Eu acho que os bichos vieram de dentro da terra. É a informação que eu acredito mais. E o fato deles lacrarem também as cavernas me gera um pouco dessa suspeita dessa história.